Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Todo mundo em casa, né? Cumprindo a quarentena, o isolamento social direitinho? Eu sou a professora Rosimeire e hoje eu trouxe para vocês a leitura desta semana. Eu escolhi esse livro lá na nossa escola, se chama Contos de Morte Morrida, do Hernani Só. Eu amo esse livro de paixão. A morte anda de preto, usa uma gadanha e nunca senta. Até dormir ela dorme de pé, mas não se engane. Ela sempre acorda na hora certa. E a gadanha está sempre afiada. Mas será que não dá para enganar a morte? Se esconder, fugir. Ou, quem sabe, fazer um trato com ela? Encontre com a morte em 9 histórias do folclore, cheias de humor e movimento. E em mais uma, nova, na qual o autor conta como ele combinou com a morte o prazo para escrever esse livro. Ele combinou. Então vamos lá. Contos de Morte Morrida. As ilustrações são da Marilda Castanha. Apresentação. A morte e o escritor. É a história que eu vou ler para vocês hoje. Observem a imagem, tá? Essa é a história que eu vou ler hoje para vocês. Há muito tempo, faz 2 horas, quando os bichos falavam, um escritor começou um livro muito difícil. Primeiro, porque era sobre um assunto de que ele não sabia patavina. Depois, porque, ao se sentar em frente da escrivaninha, viu a sombra de alguém encapuzado, segurando uma gadanha, se estender sobre o monitor do micro e a parede. Continue. Uma voz disse atrás dele: você ainda tem um tempinho. Mesmo tremendo, o escritor começou a escrever a primeira história. Escreveu uns 4, 5 parágrafos, daí parou. Não vai continuar? Só amanhã. Mas eu preciso levar você. Então não vai saber o final da história. Depois de um silêncio, a voz continuou. Vamos fazer um trato. Eu levo você só depois que terminar a história. Mas eu queria escrever várias. Todas a meu respeito? Todas. Vou pensar. Se eu ficar curiosa, quero ver as outras. Posso pedir um favor? Não sei escrever com alguém lendo por cima do meu ombro. Você está querendo demais. Então, o escritor, o Hernani, teve de trabalhar com a morte, lendo por cima do ombro dele. Nunca teve coragem de se virar para olhar para ela. No máximo, espiava a sombra na parede. Ele não pediu nenhuma dica para os enredos, mesmo estando louco de vontade. Ela nunca reclamou das palavras que ele botou em sua boca, nem das cenas que fez, digamos, viver. Daí que ele não tem a menor ideia do que ela achou do livro. No último dia, ao começar a escrever a apresentação, ele puxou conversa. Suas histórias não são muitas. Não? Pelo menos eu não encontrei histórias de verdade, com começo, meio e fim. São muito poucas. O resto são episódios soltos. Mas tem uma coisa. Que você arrume começo, meio e fim para episódios soltos, eu entendo. Mas por que alterou histórias inteiras? Algumas histórias famosas, escritas por grandes escritores. Não é ótimo?
Agora temos duas histórias. Uma vez de uma. Em vez de uma. Mas essa liberdade, se são narrativas do folclore, é aquele negócio. Quem conta aumenta um ponto ou diminui. Sempre foi assim. Os escritores pegam as versões orais e as modificam, conforme as suas intenções, seu talento ou falta dele. Aí elas caem de novo na boca do povo, sofrem novas modificações. Hoje em dia, as histórias caem menos na boca do povo, mas de um livro para outro, às vezes ficam irreconhecíveis. Mas tem uma história que, apesar do capuz e da gadanha medievais, não me lembro de ter visto antes. Nem vai lembrar. Quer dizer, inventei todinha. Por favor, não diga para ninguém. Quem descobrir qual história é bom descobridor será. A morte respondeu com outra pergunta. Como descobriu que eu nunca me sento? Eu não descobri, adivinhei. Bem, a morte disse depois de um silêncio. Terminando a apresentação do livro, podemos ir? Queria dizer mais uma coisa. Não sei se você notou, mas, ao contrário de muitos outros contadores de história, não pintei você como malvada, feito vilã de novela de televisão. Nem botei você dando gargalhadas estrondosas como cientistas malucos. Achei que você ficava melhor na foto de um modo mais neutro, mais profissional, digamos. Com uma certa dignidade. Dignidade não, solenidade. Que, para solenidade, não estou nem aí. A morte não disse nada. A sombra dela na parede estava imóvel, perfeitamente imóvel. Então o escritor se virou e a encarou. Está na hora? Está. Imagino que você não vai me dizer para onde vamos, nem o que há por lá. Não adiantaria de nada, meu caro. Ninguém está preparado para isso. Só mais uma coisa. Meu epitáfio. Eu não quero nada choroso, nem metido a poético. Quero aquele velho epitáfio da piada. Qual? Aqui jaz Hernani só, contra a vontade. ES, Hernani só. Epitáfio é aquela placa, né? Onde eles escrevem uma mensagem, assim. Então, ele estava lá, né? Morto contra a vontade dele. Então, essa é a primeira história que eu li para vocês. A Morte e o Escritor. Amanhã a gente vai continuar a leitura. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até amanhã.